Olá, bom dia Flávia, bom dia Bruno, bom dia Manu. Começando aqui mais uma edição da nossa coluna Corações e Mentes, aqui no Jornal da Mix, sempre trazendo assuntos para explodir um pouquinho a sua cabeça. Bom, eu sou o André Becker, começando aqui mais uma coluna Corações e Mentes, e aqui a gente faz uma viagem em alguns assuntos meio malucos e outros temas mais intrigantes e curiosos aqui na nossa coluna Corações e Mentes. Hoje a gente vai ter um tema mais fascinante, mais enigmático e também meio injustiçado aí pela história da humanidade. A gente vai falar sobre algumas verdades sobre as bruxas. Bom, quando a gente fala em bruxa, né, é quase inevitável a mente nos programar para ver aquela imagem clássica, né? Aquela mulher de nariz pontudo, chapéu em forma de cone, vassoura voando para lá e para cá, pelos céus, lá, à noite na lua cheia, um caldeirão borbulhante, né, cheio de poções mágicas, de poções misteriosas ali. Bom, essa imagem até que parece inofensiva, é até engraçada, né? Até tem bastante desenho animado sobre as bruxas aí. E ela foi plantada, né, na nossa cultura para que a verdadeira essência desse arquétipo fosse escondida de certa forma, né? E por trás desse tal disfarce caricato, né, existe uma história até de dor, de perseguição, porém de sabedoria também e resistência e espiritualidade profunda, né, sem dúvida. Bom, as bruxas na questão assim, elas não eram vilãs, né? Elas eram mulheres, tinham também alguns homens que eram bruxos ou chamados de magos, tal, que carregavam o conhecimento ancestral da natureza e a ligação com esses ciclos da vida, né? O poder de curar com ervas, de acolher, de trazer à tona esse tipo de sabedoria que não cabia, né? Dentro das regras rígidas impostas pelas instituições religiosas daquela época, religiosas e políticas, né? Bom, no fundo, elas eram guardiães de uma tradição invisível, de um saber que vinha lá de muito antes do cristianismo e de muito antes dos estados modernos, né? Um saber que nos conectava com a Terra, com o cosmos e, afinal de contas, com os mistérios da vida, né? E a grande ironia disso tudo é que aquilo que chamaram de feitiçaria, na verdade, muitas vezes, né, era apenas ciência no estado bruto. A ciência antes, muito da ciência, bem antes da ciência. Então elas tinham um conhecimento botânico, tinham muito conhecimento botânico, inclusive, né? Elas exercitavam práticas de cura, rituais que ajudavam no equilíbrio psicológico e espiritual, né? Que era muito importante naquela época. E hoje a gente chama isso de fitoterapia, de aromoterapia, de psicologia e meditação. Mas no passado isto era visto como uma ameaça. Bom, para falar a verdade, em alguns lugares do planeta até hoje, né, parece uma ameaça. Daí é aqui que entra um ponto essencial, né? As bruxas, elas foram perseguidas, né, porque elas desafiavam esse medo, né? Então, quando você tem um sistema que controla pela culpa, pelo pecado, pela ameaça do inferno, qualquer pessoa que ofereça um caminho alternativo de conexão espiritual, livre e direta, ela vai se tornar, obviamente, um perigo, né? Afinal, se você pode se conectar com o divino através da natureza, da intuição e da própria consciência, por que você vai precisar de intermediários, né? Então, esse era o risco. Era que você poderia saber demais e aí você atrapalharia os negócios, né? Bom, então vamos voltar lá entre os séculos XV e XVII. A Europa, né, foi tomada por essa histeria da chamada da caça às bruxas. Então, milhares, talvez inclusive milhões de pessoas foram acusadas de bruxaria, né? Muitas, então, foram queimadas em praça pública, torturadas, humilhadas e destruídas, literalmente. E o mais assustador disso é que boa parte dessas acusações se baseava apenas em fofocas, né? Em inveja, em disputa de terra ou simples intolerância, ou seja,
o famoso ego que a gente chama ou fala tanto dele aqui nesses encontros. Bom, e o rótulo de bruxa, então, se tornou uma sentença de morte. Mas pense comigo, por que essa imagem de bruxa atravessou séculos e ainda hoje é tão viva assim, né? Talvez porque a bruxa não seja apenas um personagem histórico, ela se tornou um símbolo, né? Um símbolo do feminino reprimido, da sabedoria marginalizada, do poder intuitivo que que a sociedade tentou calar, né? Até o Jung era um cara que dizia assim, ó, que a bruxa era um arquétipo que mora no inconsciente coletivo. E como todo arquétipo reprimido, ela retorna com força, né? Então, nos tempos de hoje, nos tempos modernos, a figura da bruxa vem sendo ressignificada. Já não é mais aquela apenas a vilã dos contos infantis, né? Ela é como uma mulher livre, intuitiva, ligada à terra, que busca sua espiritualidade fora dos dogmas. E aqui tem um ponto bem profundo, né? A bruxa é, na verdade, uma lembrança de que existe um poder oculto dentro de nós, né? Esse poder que até a gente muito fala sobre sexto sentido, né? Mas é um poder que a ciência moderna começa a tatear quando fala em energia, em campos sutis, em vibração, essas coisas da física quântica, né? Que daí se torna a mecânica quântica. Se for bem parar para pensar bem assim, a física quântica nos mostra que tudo é feito de onda, né? De campos invisíveis, de energia, que interagem o tempo todo. Então nada é sólido para a física quântica de verdade. Então tudo vibra e tudo pulsa, tudo é uma tendência, né? E não é curioso perceber que essas mulheres, séculos atrás, já falavam dessas forças invisíveis, de energias que não podiam ser vistas, né? Mas podiam ser sentidas, manipuladas e harmonizadas. Então, o que chamaram de magia pode muito bem ser apenas um outro nome para esse conhecimento energético que ainda a gente está aprendendo até hoje, está compreendendo até os dias de hoje, né? E muitos ainda não compreendem. Bom, mas isso é outra questão, né? E o que dizer então das ervas, das poções, daqueles caldeirões das bruxas? Bom, hoje a gente sabe que plantas têm princípios ativos capazes de alterar estados de consciência, de curar doença e de aliviar dor, né? O que as bruxas faziam era então esse exercício de química natural, né? Era uma mistura química ali, um laboratório sem jaleco, mas com intuição e com resultado, né? Senão a gente não estava vivo até os dias de hoje. Elas eram cientistas assim, então cientistas intuitivas, experimentando, errando, acertando e acumulando ali um conhecimento que passava de geração por geração, né? Geração em geração. Agora, é preciso entender também a parte filosófica dessa história, né? A perseguição às bruxas mostra o quanto a humanidade tem medo do que não entende, né? É sempre assim, a gente tem medo do novo, tem medo do que não entende. E tudo aquilo que foge ao controle, que escapa às explicações oficiais, acaba virando uma ameaça, né? E o medo da liberdade espiritual talvez seja um dos maiores que já existiu. Porque uma mente livre não se dobra facilmente, não. Uma alma conectada ao invisível não precisa de muletas externas. Isso que a gente já falou aqui. Se você está conectado, não precisa, é só manter um bom equilíbrio que você acessa vários canais aí na sua vida. Por isso, quando a gente fala em verdades sobre as bruxas, algumas verdades sobre as bruxas, não estamos falando apenas dessa história em si, né? Estamos falando de um espelho para esse presente que a gente vive. Quem são as bruxas de hoje? Talvez sejam aquelas que desafiam o sistema, que buscam novas formas de espiritualidade, que se conectam com a natureza, que investigam fenômenos paranormais, que ousam falar de consciência, da própria física quântica, em um mundo que ainda insiste em separar ciência do espírito e que logo não vai ter mais como separar, né? E olha só como isso é fascinante, né? As bruxas, de certa forma, foram prisioneiras do que hoje a gente chama de pensamento holístico, né? Então elas não viam separação entre corpo, mente, espírito e principalmente natureza. Tudo era parte desse mesmo fluxo, né? Um fluxo natural, na verdade.
Então isso filosoficamente se aproxima muito dessas concepções orientais, né? Como o taoísmo e o hinduísmo utilizavam bastante dessa ideia e também sempre enxergavam a vida como uma dança, né, dessas forças interconectadas ali, né? Então a bruxa não é só um personagem dos contos infantis. Ela é uma forma de a gente reconectar com sabedoria ancestral para olhar para a natureza não como um recurso, só como um recurso, mas como uma mestre a ser respeitada, né? Algo para a gente entender que a espiritualidade não precisa de medo, mas sim de consciência, né? E talvez por isso o arquétipo da bruxa seja tão atual, né? A gente, assim, em tempos de crise ambiental, de correria desenfreada, de versão vezes dois ali no WhatsApp, de vazio espiritual. Então a bruxa parece como uma lembrança, assim, de que a gente precisa um pouquinho desacelerar, escutar mais a natureza, perceber os sinais, sentir mais, observar mais e sentir a questão emocional, né? Sentir mais emocionalmente. E tudo isso nos leva até uma questão dentro de nós que existe esse tal real do sexto sentido, uma intuição que foi abafada por séculos aí de racionalismo e materialismo, né? Graças a Deus, o nosso Brasil não é tão materialista assim. Ele é um país que recebe todas as religiões, é muito eclético nessa questão, então é um país mais abençoado, que não é tão materialista assim, tão racionalista como é a Europa e as Américas lá de cima. Bom, e o mais interessante é que quando a gente olha com calma, né, a gente vê que aquilo que foi considerado heresia, superstição e feitiçaria, hoje é matéria de estudo sério, né? É uma matéria holística. Então a ciência investiga estados alterados da consciência, a psicologia reconhece o poder do inconsciente, a medicina, por exemplo, resgata as plantas e alguns rituais como parte de processo de cura. Então é como se o mundo tivesse dado uma volta imensa assim, para reconhecer que aquelas mulheres perseguidas e queimadas estavam seguindo um caminho certo, estavam num passo à frente do seu próprio tempo. Portanto, quando você ouvir a palavra bruxa, não se deixe levar por essa caricatura, né? Lembre um pouquinho da verdade do que aconteceu na história, né? Lembre que as bruxas eram e continuam sendo, né, buscadoras, elas iam atrás da verdade, gostavam da busca pela verdade. Então, pessoas que ousaram olhar para o invisível, que acreditaram no poder oculto da mente, da natureza e dessa conexão com o cosmos, eram elas também, era uma representação delas. Então, lembre-se assim, faça uma leitura de que a fogueira não consegue apagar essa chama, entendeu? Ela continua viva, porque arquétipos nunca morrem. Eles se transformam e retornam. É como energia. A energia apenas se transforma. E talvez a grande magia, a celebração das bruxas aqui não seja só nessas poções, nem nos feitiços, mas a gente pensar nesse simples ato de resistir a essas novas tecnologias, ao novo que às vezes busca lá atrás, no que elas mesmas buscavam, tentar entender o mundo e tentar curar o mundo de certa forma, como elas curavam naquela época, trabalhando muito com a natureza. A natureza sempre tem muito para ensinar a gente e a gente não pode perder ah, esse, essa forma da gente buscar as coisas através de coisas mais sutis que às vezes não nos dão informações e a gente acaba se perdendo no tempo aí. Mas são informações sutis que vêm da natureza e de vários locais, de mundos espirituais, de outras dimensões que a gente tem que estar atento. E elas estão cada vez mais afloradas. Então, são sentimentos, são emoções, são pensamentos que vêm de uma forma sutil, mas que nos conectam de uma forma imensamente gigantesca. Se você conseguir entender qual é o valor dessa conexão e qual é o valor dessa informação que está vindo para você. Não esqueça, na física quântica e na física clássica existe uma frase essencial para tudo que você quer entender sobre o mundo e sobre o universo, que é: tudo é energia e informação.
Essa frase é de um físico chamado John Clauser, e ele falava, tudo é energia e informação. Tudo no universo, né? E tudo é tudo. Como eu sempre digo, não tem como traduzir o tudo aqui. Então, a gente tem que fazer essa avaliação e retomar essas informações da época das bruxas, porque elas tinham um conhecimento muito legal e sabiam trabalhar com a informação e a energia. Então, o que a gente tem que fazer é um pouquinho de resistir ao medo, resistir à opressão, resistir ao apagamento e a verdadeira magia, né? Aquela magia das bruxas, a verdadeira magia é manter essa consciência desperta quando tudo ao redor que você percebe quer que você durma. Então, acorde e perceba que tente manter, né, essa consciência desperta para esses novos desafios do mundo, ok? Muito obrigado, espero que você tenha entendido um pouquinho sobre, só uma colocação bem rápida e prática aí sobre o mundo das bruxas, sobre a questão das bruxas, que vale a pena você pesquisar mais, vá atrás, que são histórias legais e um conhecimento, sem dúvida, magnífico que as bruxas e alguns bruxos tinham naquela época, ok? Bom, eu sou o André Wormsbecker. Essa foi mais uma edição aqui da nossa coluna Corações e Mentes aqui no Jornal da Mix. Siga a gente lá nas redes sociais, que é @QuantumDocs. E também, se quiser conhecer mais os nossos estudos, lá também tem vários artigos que você pode fazer pesquisas e procurar algumas ideias lá nos nossos estudos, que é o estudos.quantumdocs.space. É um site bem legal que tem vários artigos lá sobre vários assuntos. Você vai explodir tua cabeça lá. Beleza? Então, eu sou o André Wormsbecker, agradeço você e estarei de volta na próxima semana aqui na coluna Corações e Mentes aqui no Jornal da Mix. E não esqueça, daqui a pouquinho tem Spotify aqui com essa edição da nossa coluna aqui, tanto aqui no Jornal da Mix quanto lá no Quantum Docs, ok? Obrigado a você, obrigado pela sua conexão e até semana que vem. Tchau, tchau!